A enfermagem é a arte de cuidar das pessoas com enfermidades. O profissional dessa área zela pelo bem-estar e recuperação da saúde, dando aos pacientes toda a assistência física e psicológica. O trabalho desses profissionais, a rotina agitada e os desafios da enfermagem, você acompanha agora no NT Repórter. No programa de hoje você vai acompanhar o documentário Diálogos na Primeira Classe, um material que mostra de forma realista a rotina e a história de 4 profissionais de enfermagem. O documentário foi produzido pelo COREM, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Assista. E ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como um sino que surge sem som. O amor é um dom supremo que invade o coração. É obra do infinito, autor da criação. Quando eu escolhi ser enfermeira, minha tia disse que se eu não fosse o que eu sou hoje, eu seria enfermeira. E lendo sobre o que é ser o enfermeiro, a respeito do enfermeiro, eu vi exatamente esse lado humano da enfermeira. Não só o lado de ir lá administrar medicamentos, mas o cuidar do próximo de uma maneira integral. Olhar para ele de uma maneira integral e levar até ele a luz, que é o símbolo da enfermagem. Então isso me encantou na enfermagem. Eu ter a capacidade de, com o meu conhecimento, transformá-lo em amor e uma forma de cuidar. Então foi esse o motivo pelo qual eu escolhi ser enfermeira e que até hoje me motiva a estar nessa profissão. Eu não pensava em ser uma enfermeira, mas eu pensava em ser uma parteira, porque eu achava muito legal minha avó contar. Eu sou a 3ª geração de parteiras da minha família. Então, a avó materna, a avó paterna, aí a minha tia e eu. Então, tem uma história, né, na família que acabou me influenciando. Planejou com suas próprias mãos pintou. Quando criança eu não tinha essa expectativa e nem imaginava o que era SAMU. Tive uma decepção familiar, trabalhava eu e meu pai na mesma empresa e ele teve um AVC.
e ele teve lesões seríssimas, cerebrais, a ponto de perder toda a função motora. Puxa, eu poderia ter ajudado meu pai. Será que não poderia ter sido de outro jeito? Eu falei, então eu vou estudar, eu quero aprender essas patologias, eu nunca mais vou deixar alguém sofrer. Eu nunca pensei que fosse trabalhar na enfermagem. Então, quando eu fiquei viúva, eu fiquei um pouco assustada com a liberdade. E o que eu faço agora? Nunca havia trabalhado antes e eu comecei a trabalhar aos 45 anos. A primeira vez que eu me vi diante de uma situação de cuidar do outro foi da minha avó. Eu acho que eu tinha habilidade, eu tinha vocação para o cuidar. Era normal para mim. Depois de um tempo que eu estava viúva, eu falei, puxa vida, acho que eu vou fazer enfermagem. Eu fico assim gratificada, porque eu sou um grande exemplo de superação. Para ser enfermeira e trabalhar numa UTI neonatal tem que ter muito amor, a profissão, porque é muito difícil você lidar com todas essas variáveis que existem na profissão. Você tem que cuidar do bebê, cuidar da família, bebê e família, bebê e equipe médica, bebê e equipe de enfermagem. Então tudo isso tem que ter uma formação muito grande e um desejo muito grande de trabalhar nessa área. Então isso o enfermeiro tem e tem que ter muito aguçado, é o feeling que a gente fala, de perceber toda uma situação e parar e falar, não, agora não é mais técnica, agora é coração, vamos cuidar desta parte. Isso tem sempre que existir. Denis, prossiga no QAP. 6.357, numeral 6º, 3º, 5º, 7º. É a Garfina, 81 anos, 81. Segunda Argentina continental, sentido Anchieta, ok? Nosso papel é informação. A gente tem que manter a equipe médica informada acerca do ocorrido. Então a gente não pode ficar parado, a gente tem que ficar movimentando, olhando as vítimas, entendeu? E pelo menos enumerando elas assim na mente, para você estar passando para o médico. Exemplo, vítima 1, vítima 2, assim, vítima 3, passando as vítimas todas para ele estar lá do outro lado, ele já está copiando, já está assimilando a cena todinha. Bora? Vazinho. Tá com nós. M03 pelo QTH, certo? É 55, Passagem das Flores, 55. Não, é 85, não, 55. Aqui é 55 ali, ó. É 55 também, tem 85 e 55. Viu? Se você ama uma pessoa verdadeiramente, você tem que estar orientando. Se precisar de um procedimento evasivo, você vai ter que fazer. E aí, começou? Não, tá bem. Tá bem? Toma, segura. Aqui a PMR copia M03. Muitas vezes ele fala assim, eu não quero que você ponha um acesso venoso. Você vê que ele vai perder a vida, porque está com uma artéria rompida, tem que posicionar um acesso calibroso, 2 acessos calibrosos, e está chamando a avançada. A maior dificuldade da gente na unidade ou quando a gente vai na comunidade é desarmar essas pessoas. É fazer elas entenderem que não, né? Que o SUS está lá, é para todos.
Só que eu não posso fazer isso porque a senhora está com uma pressão um pouco alta. Tomou o remedinho certinho hoje? Tem algum remédio agora? Eu faço isso quase que diariamente. Isso envolve tempo, paciência, saber. As pessoas que estão lá trabalhando, elas têm essa disposição de ficar falando, repetindo, porque é cansativo. Mas o PSF é isso. E minha avó que falava, ela falava, menina, a repetição é a mãe da retenção. Então eu cresci ouvindo isso. Então vamos repetir quantas vezes for necessário. O senhor não pode comer isso, o senhor não pode comer aquilo, o senhor tem que fazer atividade física, o senhor não pode esquecer o remedinho, o seu remedinho tem que tomar todo dia essa hora, o senhor tem que verificar a sua pressão. Isso é quase que diariamente. O atendimento ao bebê, essa parte de comunicação, ela é desafiadora para o enfermeiro. Não precisa chorar. Porque você tem que ter um olhar holístico para o seu paciente, que é um recém-nascido, muito aguçado. Você tem que olhar para o seu paciente e percebê-lo de maneira diferente. O que ele está dizendo para você por movimentos corporais. Porque ele fala o tempo inteiro com você. Eu amo a minha profissão como enfermeira obstetra, mas eu amo ser docente. Então eu tenho que me dividir. Eu não consigo, por exemplo, eu tenho várias colegas que deixaram tudo e são parteiras domiciliares. Eu não consigo me desvencilhar da docência e só ser parteira domiciliar. Boa tarde. Boa tarde. Mudaram de sala? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico da gestação. E eu sempre achei que o parto normal era bom. Então quando eu pesquisei e descobri que existe uma possibilidade de que existe um parto humanizado e que podia ser tudo que minha mãe sonhou, mas ela não teve, eu decidi que eu queria proporcionar isso a outras mulheres. Pronto, aí a placenta sai. Vai utilizar como se fosse um corte. E segura aqui a pele. Ó, você vai pegar mais uma camada por aqui, por baixo da pele, tá vendo? Ó, fechou o cutâneo, ó. Sai aqui da pele, tá vendo? Tá faltando os dentes de... Não precisa ser tão grande nem tão pequeno, tá? Paula, assim... Tá grandinha, mas não precisa deixar o fio inteiro. Pra você poder ter. Isso, aí, fechou. Entendeu? Pega. Pega no fundinho da agulha, puxa. Eu acho que o enfermeiro ele só se forma enfermeiro quando ele consegue alcançar esse equilíbrio entre as coisas. Tem que ter o lado amoroso, tem que ter o lado da competência e tem que ter a habilidade. O ponto principal é o amor ao próximo. Eu acho que ninguém faz enfermagem se não ama o próximo. QSL e AQTI. Padre Léo, comissário 1100. É Padre Léo, comissário. Essa aqui, né? Obrigado. Com certeza a imagem do técnico, da enfermagem está sendo apagada, desgastada. E se nós não darmos as mãos para provar o contrário, vai ser difícil. Saturando na frente
contração agora? Não, tá uma dorzinha bem tranquila. Tá, tudo bem. Então é o seguinte, eu funciono o acesso e vou te encaminhar até aqui, né? Não, tá aqui, ó, tá aqui. Você tirou aquela fita lá que eu tinha colocado, né? Não, mas tudo bem, o resultado tá aqui. Você tem um projeto, você tem que se dedicar e ver ele concreto. Então assim somos nós na enfermagem. Tem que haver dedicação para a gente poder finalizar, né? Porque nós somos parte de uma engrenagem. Base AM03 aqui pelo HMU, PSL. Na comunidade, quando eu vou fazer o curativo que nem hoje, lógico, não tem um espaço, nem um ambiente adequado. Então tem uma grande diferença. E às vezes é preciso até improvisar. Eu sei que eu não sou uma auxiliar tradicional, eu fujo o padrão. Ô, irmã. Oi. Manda o Lucas subir aí. Posso subir? Oi, cadê o Lucas? Ele tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Vamos sentar mais pra cá. O paciente, quando ele vem à unidade, ele vem no meu espaço, né? Quando eu vou até o domicílio do paciente, é diferente. É o espaço dele. Hã? Conseguiu? Olha, sabe, você é filho dela, né? Eu vou colocar um gelzinho. Esse gelzinho que eu vou colocar para a senhora vai tirar todas as coisas. E tá com a perninha gelada, vê se aquece, tá bom? Tudo bom, senhora, põe essa perninha em cima para não ficar com dor. E tá com a perninha gelada. Eu estou lá para ajudar. Mas se a gente se colocar no lugar dele, é difícil, né? Alguém adentrando o nosso espaço, né? Mudando a nossa rotina. É muito complicado. A enfermeira, depois que se forma, né, ela precisa ter o curso de habilitação para passagem desse tipo de catéter, que é o catéter PICC. Mas ela tem que ter também, além do curso, prática na punção venosa periférica, porque é um catéter central, mas que é passado em veia periférica. Né? Então tem todo um treinamento para prevenção de infecção e a técnica propriamente dita de passagem. O bebê, ele sente tanta dor quanto o adulto, né? Já se sabe que desde a 24ª semana de idade gestacional, o recém-nascido sente dor. Então até nossos bebês extremo prematuros, eles sentem dor. Então a preocupação que a gente tem como equipe que cuida desse tipo de bebê é fazer uma analgesia prévia a esse procedimento. Todos esses bebês recebem um analgésico antes de estar passando o catéter. Eu
gosto muito de pré-natal, de cuidar da gestação, né? De orientar, de auscultar. Eu acho assim que a gestação é uma coisa muito sagrada, porque é uma forma que o ser humano se procria, né? Porque o ser humano não é eterno. E a eternização é a gestação e o nascimento. Deixa eu pegar uma roupa. Acho que foi melhor ver assim. Você viu o filho mamando? Você vai querer mamar também? Vai, mamãe, não. Toninho, né, filho? Toninho foi um valente, um menino valente, né? Muito esperto. Toninho, ajuda, Toninho. Vai, Toninho! Aê! Papai vai estar. Parabéns! Olha lá ele mamando. Olha lá. Mama o vinho pro Toninho, Toninho. Vai, de lá pra cá. De lá pra cá, minha filha. Ai, obrigada. Ai, acho que tem muita gente, ele tá ficando... Bebê! Quer levar o leitinho pra lá? Eu acho que ele tá com fome. Vamos fazer o leitinho. Apareceu, né, nas nossas vidas. É, filho. Olha isso. Nossa, eu aflita, Ivani. É, Adriana. Ela teve parto em casa. O mais fácil, e nesse momento que eles choram mesmo a cada 3 horas querendo mamar, faça como você estava fazendo aqui, que estava dando muito certo. O bichinho chora. Então vamos indo, eu vou acompanhar vocês até. Vocês que merecem tudo. Eu tô querendo. Tchau, tchau. 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 Nesse momento que você abraça a causa, você acaba envolvido ali naquela situação. Choro de emoção, choro de tristeza. E chegava um momento que eu terminava, eu sentava e chorava até. Hoje ele está bem, eu cuido dele. E qualquer probleminha que ele tem, eu sei, né? Que bom. Mãe de UTI, elas sofrem demais. Primeiro pela separação com o bebê, né? Que elas esperam que o bebê vá para casa, a família toda espera essa criança em casa e às vezes isso não acontece. As pessoas vão esperando a vida e se deparam com a morte. É completamente o oposto do que se espera
na maternidade, mas acontece. Que entra a fé, que entra toda a sua base, né? Como pessoa, como profissional, como eu vou lidar com essa situação, como eu posso ajudar essa família. Eu entendi o sofrimento, mas eu não imaginava a dimensão. E hoje pensando, nossa, já pensou se acontecesse comigo, meu filho aqui? Então eu as vejo como umas guerreiras mesmo. Depois que você é mãe, você não consegue mais tanto afastar essas duas partes, né? Você viu o Alvino nascendo? Você ajudou? Onde que ela... Tudo de bom pra senhora. Desce igual a vida, meu Deus. Eu venho a mamãe. Quer não? Quem vai saber? Graças a Deus. Parabéns, tá? A arte, a ciência e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Fica aí a nossa homenagem e respeito a todos os enfermeiros que se dedicam a promover a saúde. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!